Fala galera, bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática. E nessa série de aulas nós estamos estudando um pouquinho sobre o raciocínio lógico. Tem caído bastante nos concursos aí, e raciocínio lógico nós normalmente encontramos algumas dificuldades nos exercícios porque a gente quer colocar, quer utilizar no raciocínio lógico a nossa linguagem normal do dia a dia. E algumas regras, algumas leis matemáticas, algumas regras do raciocínio lógico entram em confronto com a nossa linguagem diária, nossa linguagem do dia a dia aí. Então, nós vamos trabalhar hoje com a equivalência lógica. Então, a equivalência lógica eu quero analisar algumas situações e ver se essas situações, essas proposições que eu estou colocando, que o exercício coloca para a gente, se elas são verdadeiras ou falsas, se elas são iguais ou não. Então, se eu olhar esses exemplos, eu tenho ali uma primeira proposição que diz assim: se chover, eu fico em casa. E a outra proposição diz que se não chover, eu não fico em casa. A grande pergunta aí é, essas duas proposições, elas são equivalentes? Significa a mesma coisa? Elas têm o mesmo valor lógico? Geralmente, nós vamos dizer rapidamente que sim. Pensando só na nossa linguagem materna, no português, na língua portuguesa, nós vamos dizer que essas duas frases são equivalentes. Mas, pelo ponto de vista da lógica, nós vamos fazer uma análise aqui das duas, atribuindo valores lógicos, e nós vamos ver que essas duas frases não são equivalentes. Então, só como exemplo, para a gente separar aí, eu chamei de proposição P, chover, e de proposição Q, ficar em casa. E aí eu vou montar uma tabela verdade para a primeira situação, se chover eu fico em casa, e uma tabela verdade para a segunda situação, se não chover eu não fico em casa. E vou ver se eu tenho a equivalência lógica entre as duas. Então repare o seguinte, proposição P, então assumiu o valor verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, proposição Q, verdadeiro, falso, falso. Então toda vez que eu for montar a tabela verdade, com duas proposições, dois verdadeiros, dois falsos para a primeira, e na segunda, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Montei todas as combinações possíveis. Então, se chover, eu fico em casa. Então, conectivo sem então, verdadeiro para a primeira, verdadeiro para a segunda, conclusão verdadeira. Verdadeiro para a primeira, falso para a segunda, conclusão falso. Falso para a primeira, verdadeiro para a segunda, verdadeiro, porque não tem nada dizendo o que vai acontecer se eu não cumprir a primeira parte, e falso na primeira, falso na segunda, conclusão verdadeira. Tá? Lembra das tabelas verdades lá. Então, se chover eu fico em casa, a conclusão final está respeitando essa sequência, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vou montar agora a tabela verdade da proposição B, ali, se não chover eu não fico em casa. Então eu fiz aqui o seguinte, proposição P, que é o chover, proposição Q, que é o ficar em casa, não P, que é o não chover. Repare então que eu inverti os valores da proposição P. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Se eu estou negando, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Proposição Q tinha valor verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação dela, falso, falso e verdadeiro. E aí eu vou juntar as duas negações com o conectivo C. Então temos aqui na primeira linha falso e falso, conclusão verdadeira. Falso e verdadeiro, conclusão verdadeiro. Verdadeiro e falso, conclusão falsa. E verdadeiro, conclusão verdadeiro. Então, nessa coluna aqui, eu tenho os valores verdades,
da minha proposição A. Se chover, eu fico em casa. Nessa coluna aqui, eu tenho os valores da proposição B, que é se não chover, eu não fico em casa. Repare o que aconteceu entre as duas, né? Os valores não obedecem à mesma sequência. Então, os valores verdade, aí, os verdadeiros e falsos, não obedecem às mesmas sequências. Portanto, essas duas proposições não são equivalentes. Então, observando aqui, né, eu vejo que as duas proposições não são equivalentes. Ou seja, né, falar a proposição A e falar a proposição B não significa a mesma coisa. O valor verdade final é diferente. Então precisamos ficar bastante esperto para não cair nessas pegadinhas. E normalmente os exercícios vão trabalhar bastante em cima disso. Então eu preciso ficar atento com essas regrinhas, memorizar bem essas regras, que os exercícios vão ficar bem simples. Então nós vamos ver agora algumas equivalências lógicas importantes para facilitar a nossa vida quando formos resolver exercícios. Né? Tem toda a regra de tabela verdade, mas nem sempre eu consigo, eu não vou ter tempo suficiente para resolver, para montar tabelas verdades durante a prova. Então, algumas regrinhas importantes aqui. Né? P ou Q é equivalente a Q ou P. Então, eu posso inverter a ordem quando o meu conectivo for o ou, que eu vou ter equivalência entre as duas frases, entre as duas proposições. A segunda equivalência importante aí, nós costumamos chamar de contrapositiva. O que é contrapositiva? Eu quero fazer uma negação, só que eu tenho que inverter a ordem das minhas proposições. No exemplo anterior, nós tentamos fazer uma negação no mesmo sentido do se, então, que foi indicado aqui. Lembra lá, né? Se chover, eu fico em casa. Aí eu tentei traçar uma equivalência entre o se não chover, eu não fico em casa. Nós vimos através da tabela verdade que as duas situações não são equivalentes. Então eu vou ter uma equivalência quando eu tiver a contrapositiva. Eu vou negar a segunda e vou negar a primeira. Duas regrinhas importantes também, aí que aparecem bastante nos exercícios, são as leis de De Morgan. Né? Então, a lei de De Morgan serve para negar uma conjunção. Então, eu quero negar o P e Q. Olha o que aconteceu aqui. Eu neguei o P, troquei meu conectivo para ou e neguei o Q. Então, a negação do P e Q é a negação do P ou a negação do Q. E a quarta regrinha aqui, né, que também é uma lei de De Morgan, ela vai negar o ou, vai negar o conectivo ou. Então, a negação do P ou Q. Pensa na de cima ali. Então, eu neguei a proposição P, troquei o conectivo para e neguei o Q. Então, se eu souber, se eu conseguir memorizar e aplicar bem pelo menos essas três regrinhas aqui de baixo, a 2, a 3 e a 4, a maioria dos nossos exercícios nós vamos conseguir resolver. Vamos dar uma olhada nesse exercício que tem aqui. Considere a afirmação: sou médico e perito criminal. E assinale a alternativa que representa a negação dessa frase. Então eu quero negar a proposição ali de cima que diz: sou médico e perito criminal. Como é que a gente nega isso? Então na letra A diz assim: sou médico ou sou perito criminal. Na letra B diz: sou médico ou não sou perito criminal. Na letra C diz: não sou médico e não sou perito criminal. Na letra D diz: não sou médico ou não sou perito criminal. E na letra E diz: não sou médico e sou perito criminal. Bom, aqui é uma aplicação clara, das leis de De Morgan. Então eu tenho
Proposição P e a proposição que. Então eu quero negar o conectivo e. Se eu lembrar, né, me ajuda rapidamente a resolver esse exercício e ir para o próximo. Eu vou resolver usando a lei de De Morgan e vou resolver utilizando a tabela verdade. Dá uma olhada como é que vai ficar isso aqui. Então se eu aplicar a lei de De Morgan, diz que para negar o E, eu nego o P, nego o Q e coloco o conectivo OU. Vou marcar aqui do lado. Então, negação do P e Q, nega o P, nega o Q e o conectivo vira OU. Então, né, a frase C, o item C e o item E eu posso descartar porque o conectivo aqui é E. Então, não P. Se o P dizia que eu era médico, negar ele significa dizer que eu não sou médico. Eu sou perito criminal. Se é para negar, significa dizer que eu não sou perito criminal. E eu tenho que trocar o E por OU. Então, a nossa resposta vai ser não sou médico ou não sou perito criminal, que está aqui na letra D. Então, a lei de De Morgan aplicada nesse exercício. Posso também resolver esse exercício, né, através da tabela verdade, só que vai ficar bem mais longo. Né? Não vou, na hora da prova, na hora do concurso, eu não vou ter tempo para fazer todo esse raciocínio, fazer toda essa montagem. Mas só para a gente ter ideia, vamos ver. Ó. Então, a premissa, né, a proposição P. Eu sou médico, a proposição Q, sou perito criminal, e eu quero negar, negação do P e Q. Eu já escrevi aqui que ela é equivalente ao não P ou não Q, usando a lei de De Morgan. Senão eu teria que montar uma sentença, uma proposição para cada afirmação daquela e ver qual seria a equivalente. Então atribuí os valores aqui de P e de Q, verdadeiro e falso, fiz as combinações, montei o E, P e Q, que só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, e fiz a negação delas. Então, negar é inverter o valor. Então, o verdadeiro virou falso e os falsos viraram verdadeiro. Agora nós vamos fazer a negação do P e a negação do Q separadamente. Então, olha lá o P, olha lá o Q e fez a negação das duas colunas iniciais. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vou juntar os dois com o conectivo OU. Então, se eu juntar os dois com o conectivo OU só é falso se os dois forem falsos. Então, aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Repare aí que essas duas sentenças são equivalentes, porque os valores verdades, né, o verdadeiro e falso, obedecem à mesma sequência nas duas situações. Portanto, né, a conclusão que eu vou tirar aí é que eu não sou médico ou não sou perito criminal. A gente poderia montar a tabela verdade para as outras afirmações, né? Para o item A, para o item B, para o item C, para o item D e para o item E. Só que pensa no tempo que isso iria gerar no nosso concurso. A gente faria um exercício e não teria mais tempo para terminar os outros exercícios. Tá uma outra questão aí, seguindo a mesma ideia das leis de De Morgan, né? Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que Pedro não é pobre ou Alberto não é alto, Pedro não é pobre e Alberto não é alto, Pedro é pobre ou Alberto não é alto, se Pedro não é pobre, então Alberto é alto, se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto. Então, mais uma vez, é a aplicação da lei de De Morgan. É um exercício idêntico ao anterior. Então, eu tenho P, E, Q e eu quero negar. Então, a negação de P e de Q, eu vou
negar a primeira parte, negar a segunda parte e trocar o meu conectivo para ou. Então está aqui a lei de De Morgan de novo, a negação do P e Q. Nega o P, nega o Q e troca para ou. Tá? A frase onde aparece isso, então Pedro é pobre. A negação, Pedro não é pobre. Na letra A tem, na letra B tem, na letra C não, na letra D e na letra E tem, mas já misturo o conectivo C então. Então, C e D descartou, C, D e E foram descartados. Sobrou para a gente a A e a B. Na A eu tenho o conectivo OU. Na B eu tenho o conectivo E. Lembra que eu tenho que trocar o conectivo de E para OU. Então, resposta do nosso exercício, alternativa A. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Então essas daí foram algumas das equivalências lógicas. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.